Estamos de volta com o nosso segundo bloco, então, e nós já vamos dar continuidade para a gente não atrasar, tá legal? Vamos lá. Número 5. Satanás tenta as pessoas a pecar. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Mateus 4, de 1 a 11. Foi o que ele fez com Judas e foi bem sucedido nas últimas horas da vida de Jesus. Lucas 22, 3 a 6. E em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo alertou todos os crentes sobre essa possibilidade. Mas creio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Satanás, ele não nos faz pecar, ele não nos leva e põe o pecado na nossa mão. Não, mas ele nos tenta a pecar. Ele nos leva a desejar certas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas ele não age diretamente nos levando, não é? Fazendo a gente pecar. Mas ele nos tenta. Ele coloca coisas na nossa mente, no nosso coração. Lembra que a gente já trabalhou isso? Que essa batalha espiritual é travada no intelecto, é travada no nosso interior, é travada na nossa mente. Satanás usa muito bem esse artifício para nos tentar e dessa forma então nos fazer tropeçar no pecado. Ok? Item 6. Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufocam a fé. Jesus contou a parábola dos 4 solos em Marcos 4, 1 a 9. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada e uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Ele explica no verso 15, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz em nós. Romanos 10, 17. Então Satanás odeia porque a palavra de Deus, ela nos produz fé, ela enriquece, ela fortalece a nossa fé. E Satanás odeia isso. Paulo expressou sua preocupação com a fé dos tessalonicenses da seguinte maneira: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. 1 Tessalonicenses 3:5. Paulo sabia que o objetivo de Satanás era sufocar a fé das pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus. Então, olhem, Satanás, dentro dessas estratégias, dessas intenções de Satanás, uma delas é roubar a palavra semeada no nosso coração. E como que ele faz isso? Tirando o nosso foco, fazendo-nos desviarmos da verdade, ou questionarmos a verdade, entendendo que aquilo que está na palavra nem sempre é verdade, ou talvez não seja bem assim nos dias de hoje. Eu acho que aquilo que o pastor pregou eu não concordo. E esse negócio de perdão aí, não, é muito bonito na palavra, mas não é para mim. Então ele endurece o nosso coração, ele tapa o nosso entendimento, ele nos endurece e nos rouba a palavra que foi semeada. Nós ouvimos a pregação e parece que vamos para casa vazios. Parece que nós vamos para casa sem compreender o que foi pregado, não é? E Paulo tinha uma preocupação enorme com aquilo que era transmitido para as pessoas, porque ele tinha um receio que o tentador provasse essas pessoas, então, e fizesse com que todo o trabalho que eles tinham feito em anunciar o evangelho fosse inútil, porque Paulo conhecia as intenções de Satanás. E ele sabia que Satanás queria sufocar a fé das pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus.
porque sabia que essas pessoas iam crescer na fé ouvindo a palavra de Deus. Item de número 7. Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Certa vez, Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quando alguns criticaram Jesus por curar no sábado, ele respondeu: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13, 16. Jesus via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. Em Atos 10, 38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo frequentemente oprime as pessoas com enfermidades. Esse também é um dos seus desígnios. Então, lembra que a gente falou que Satanás ele pode realizar prodígios, porque tem muita enfermidade que ele mesmo coloca, não é? E depois ele tira e as pessoas ficam amarrados. Isso acontece, irmãos, muito quando a gente vê esse tipo de prodígio, esse tipo de milagre acontecer, esse suposto milagre acontecer, envolvendo a idolatria. As pessoas ficam mais amarradas ainda, porque elas pediram para santo tal, fizeram promessa, fizeram isso, fizeram aquilo e obtiveram essa graça, né? Então essas pessoas ficam mais amarradas ainda à idolatria e dificilmente você consegue dialogar com essas pessoas. Elas estão totalmente cegadas do entendimento por Satanás. E ele age dessa forma. Então, da mesma forma que ele realiza esses prodígios, porque na verdade ele põe uma enfermidade e tira, ele pode acorrentar, escravizar as pessoas através dessa dor, através dessa dificuldade. Mas não cometa o erro de afirmar que toda doença é obra do diabo. Aí também é o extremo, não é? Afirmar que tudo também é de Satanás é ser extremista, é cometer um erro. Certamente, até quando Deus prepara um espinho na carne para nos santificar, é possível que também seja o mensageiro de Satanás, segundo aos Coríntios 12, 7. Mas há outras situações em que a doença é inteiramente atribuída a Deus, sem qualquer referência a Satanás. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. João 9,3. Jesus não teve nenhuma necessidade de mencionar Satanás como um participante de seus misericordiosos propósitos. Queridos, a doença, a enfermidade, ela faz parte da nossa vida desde a queda do homem. Tudo que a gente sofre é consequência do pecado lá de trás. Tudo que a gente sofre. O homem não foi criado para viver dessa forma, né? Mas por conta do pecado, por conta da falha do homem, desde lá do Éden, lá no Gênesis, nós experimentamos essas consequências do pecado. E algumas enfermidades, elas são decorrentes desse pecado, desse afastamento que nós tivemos da vontade de Deus, e nós até hoje colhemos as consequências disso, porque o pecado ele é perdoado, mas nós sofremos as consequências dele. Algumas doenças são obras de Satanás para ele obter algum êxito de alguma forma. Muitas delas são quebradas e libertas pelo poder do Senhor, pelo poder que há em Jesus, não porque Jesus não tenha poder para curar todas, mas porque algumas exercem um propósito próprio, e algumas delas até mesmo Deus permite que aconteçam, né? Então nós não podemos atribuir todas as doenças a Satanás, não podemos atribuir todo tipo de enfermidade a Satanás, mas existem algumas que realmente Satanás coloca nas pessoas. 8. Satanás é um assassino.
Jesus disse para aqueles que planejavam matá-lo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. João diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 de João 3,12. Jesus disse para a irrepreensível igreja de Esmirna: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, capítulo 10. Resumindo, Satanás é sanguinário. Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância. João 10,10. Satanás vem para destruir o máximo de vidas que ele puder e torná-las eternamente miseráveis. Quantas pessoas nós não conhecemos que têm uma vida totalmente destruída por Satanás, destruída por vícios, né? Nós conhecemos tantas pessoas que já tiveram a sua vida destruídas por Satanás através de vícios, se afastando do Senhor, pessoas que tinham tudo para ter uma vida boa, mas se envolveram com tantas coisas ilícitas, prostituição, com traição, com adultério, e destruíram a sua vida, destruíram a sua família. Tinham uma família e tiveram a sua vida destruída por ação de Satanás, não é? Então ele é assassino, ele é destruidor por natureza. Nós não podemos nos enganar disso, não podemos fazer vista grossa. Satanás está aí para agir e ele não brinca em serviço. 9. Satanás luta contra os planos dos missionários. Olha só esse texto. Paulo explica como os seus planos missionários foram frustrados. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 e 18. Satanás odeia o evangelismo e o discipulado, e ele se esforça para colocar o máximo de obstáculos possíveis no caminho dos missionários e daqueles que têm zelo pelo evangelismo. Por isso que tantas e tantas vezes nós vemos missionários sofrendo tanto no campo em que estão trabalhando por conta das perseguições. Por trás de tudo isso, queridos, há um movimento diabólico de Satanás, não é? Não é simplesmente porque o governante lá não gosta do evangelho. Não, há um movimento de Satanás por trás disso tudo para dificultar o evangelismo, para impedir que aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus tenham contato com a palavra de Deus, tenham contato com a verdade que está no evangelho. Satanás se esforça, se esmera para colocar obstáculos, para atrapalhar ou, se possível, impedir a ação dos missionários em seus campos missionários. Também a nossa ação como evangelismo, né? O nosso dia a dia, como evangelistas que somos, aqueles que são os portadores das boas novas de salvação. Quantas e quantas vezes nós não temos o nosso caminho atrapalhado, prejudicado, obstáculos são levantados no nosso caminho para impedir o evangelho, o evangelismo e até mesmo os estudos, o discipulado. Que luta, né? Que luta que nós travamos, mas nós sabemos a quem nós servimos e que o poder de Deus é maior que tudo isso, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Último item
Item 10. Satanás acusa os cristãos diante de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do nosso Deus. A derrota de Satanás é certa, mas as suas acusações não cessaram. Satanás é acusador. Acusador. Nós vamos ver no texto seguinte aqui uma história bem conhecida nossa. Acontece conosco o mesmo que aconteceu com Jó. Satanás fala com Deus contra nós. Eles não te amam de verdade. Eles amam os teus benefícios. Estende, porém, a mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 1:11. A fé deles não é real. Satanás nos acusa diante de Deus como ele fez com Jó. Mas é uma coisa gloriosa que os seguidores de Jesus têm um advogado que vive sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7. Irmãos, que maravilha, que bênção é saber que nós temos um advogado que intercede por nós, que está sempre intercedendo por nós junto ao Pai, que é Jesus Cristo. É por conta do sangue de Jesus é que as acusações de Satanás não têm efeito sobre a nossa vida, porque nós somos justificados não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Para terminarmos, então, algumas considerações. Satanás não vencerá. Estes são alguns desígnios de Satanás. O caminho para a vitória nessa guerra é perseverar em Cristo, que aquele que já deu o golpe decisivo em Satanás. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, verso 8. Então nós estamos do lado vencedor, nós já estudamos isso, né? Estamos do lado que vence. O caminho para a vitória nessa guerra é só nós perseverarmos em Cristo, não tirarmos os olhos, não perdermos o foco de Cristo, que é o nosso Senhor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então, o poder sobre nós, o poder que nos levava à morte, que estava nas mãos de Satanás, foi quebrado por Jesus na cruz. Nós estamos livres, porque nós somos libertos por Cristo Jesus. Mais um versículo. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Em outras palavras, o golpe decisivo aconteceu no Calvário. Lá Jesus envergonhou a Satanás, os principados, as potestades, porque ele morreu, entregou a sua vida por nós. Como ele mesmo disse, ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Ele deu sua vida por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Marcos 3,27. Quem é o valente? Satanás. Quem é que entrou lá e amarrou? Jesus. Apocalipse 20:10 diz que um dia a guerra chegará ao fim. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mateus 8:29 e 25:41. Querido, resista. Nós somos aqueles que
resistem. Nós somos a resistência, porque nós somos fortalecidos no poder do Senhor. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós já lemos tantas vezes esse versículo de Tiago 4,7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como podemos fazer isso? Em Apocalipse 12:11, foi da seguinte maneira: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles abraçaram o triunfo de Cristo através de seu sangue. Eles proclamaram essa verdade pela fé. Eles não temeram a morte e eles triunfaram. Nossa vida está em Cristo. Estamos firmados em Cristo. Como é que nós podemos resistir ao diabo? É em Cristo. O sangue do Cordeiro é que derrotou Satanás. E quando nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Novo Testamento destaca a oração como principal acompanhante de cada batalha. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica. É aquilo que nós já tratamos quando nós estudamos a respeito da armadura de Deus. Oração e palavra andam juntas. Como nós podemos nos fortalecer orando, lendo a palavra? Não dá para separar essas duas coisas. Elas andam juntas. Enquanto o fim do século se aproxima e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para guerrear em oração. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de se suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Semelhantemente, Pedro faz um apelo urgente à oração no fim dos tempos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 1 Pedro 4:7. Até Jesus usou a arma da oração para lutar por nós contra o diabo. Ele disse a Pedro em Lucas 22:31-32: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, Jesus intercedeu, orou por nós, ele mesmo orou por nós. Então Jesus se opõe a uma ameaça satânica específica através da oração, e isso serve de exemplo para nós. Se o próprio Jesus orou por nós, como que nós não vamos nos entregar à oração? Como que nós não vamos usar a oração para falar com Deus, para nos fortalecermos? Contar a Ele a respeito das nossas dificuldades, das nossas dúvidas. É para isso que nós temos essa ferramenta tão maravilhosa dada por Deus, que é a oração. E é claro, Jesus nos instrui a fazer da oração uma arma diária para a proteção de forma geral. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Isto é, livra-nos da tentação bem-sucedida do maligno. Você confronta os desígnios do diabo através do poder da oração focada e perseverante? Você tem feito isso? Você tem orado constantemente? Você tem pedido proteção ao Senhor sobre a sua vida? Sem neutralidade. A questão não é se você quer participar dessa guerra. Todo mundo participa. Nós estamos estudando isso, irmãos, desde a primeira aula. Não existe quem esteja alheio a essa batalha espiritual. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou nós somos derrotados pelo diabo e seguimos o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, como gado para o matadouro, ou nós resistimos, resistires firmes na fé, 1 Pedro 5:9. Então, ou nós estamos de um lado, ou estamos do outro. Não há neutralidade.
Ou você triunfa por causa do sangue de Cristo e por causa da palavra do testemunho, ou você será escravizado por Satanás. Portanto, participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,3. Combate o bom combate. 1 Timóteo 1,18. Orai sem cessar. O Senhor não é menos guerreiro hoje do que nos tempos antigos. Então, novamente eu imploro, venha a Ele de coração como soldado do Príncipe da Paz e aprenda a dizer, Ele adestra as mãos para a batalha. Salmo 144, 1. Irmãos, vamos a Cristo, vamos a Ele como bons soldados, vamos prontos para a batalha, com as mãos aptas, adestradas por Ele mesmo para a batalha. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, tudo aquilo que nós estudamos, todas essas astúcias, esses desígnios, essas intenções de Satanás, sobre todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. É por causa dele que nós somos vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que essa lição possa ter aquecido o teu coração e aberto mais ainda os teus olhos para o entendimento de tudo aquilo que a gente vem estudando, para nós nos fortalecermos, para nós estarmos firmes contra as investidas de Satanás. Amém? Vamos ver um vídeo para nós encerrarmos a nossa aula de hoje e depois nós oramos para terminar então no finalzinho, ok? Vamos ver esse vídeo. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Êxodo 15, 22. As vitórias de ontem não servem para hoje. Servem apenas para reconhecermos que o mesmo Deus que nos livrou ontem continua conosco hoje e devemos confiar nele para as novas provas da vida. Depois do grande livramento do Mar Vermelho, o povo foi ordenado a partir rumo ao deserto de Sur. Foi uma jornada de 3 dias, mas nesse deserto não acharam água. Caminhar pelo deserto sem água é fazer uma jornada rumo à morte. O povo então chegou a Mara e ali havia água, mas não puderam beber, porque as águas eram amargas. O povo murmurou contra Moisés, perguntando: o que havemos de beber? Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Moisés clamou ao Senhor e este lhe mostrou um arbusto. Moisés o lançou nas águas e as águas tornaram-se doces. Ali Deus os provou e lhes deu estatutos e uma ordenança, que se o povo obedecesse, eles seriam poupados das doenças que enviou ao Egito. Deus se apresenta a eles como Jeová Rafá, o Deus que cura. Ao chegarem a Elim, encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Em Sur, não havia água. Em Mara, havia águas amargas. Em Elim, havia fontes de água. Essa jornada fala das diversas fases da nossa vida. O mesmo Deus que prova, provê o livramento. Amém. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age nos dias de hoje. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, obrigado por mais uma aula, por mais um final de semana poder estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que essa Tua Palavra venha, Deus, e encontre um terreno fértil no nosso coração e que ela produza os efeitos, ó Deus, que agradem ao Senhor, que ela cumpra o propósito do Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, fica conosco nesse dia de domingo, nos permita, ó Deus, nos reunirmos, mesmo que virtualmente, logo mais no final da tarde, no início da noite, para adorarmos o Senhor, para bendizermos o Teu nome. Nos prepara o coração, ó Deus, para receber a Tua Palavra.
É o que nós te pedimos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, tenham todos um bom domingo. Deus abençoe a sua vida e até logo mais à noite, quando a gente se encontra no culto.